Será que você que tem vivido aí nessas igrejas luxuosas, nessas igrejas onde o pastor vende objetos, onde pede contribuições milionárias, né, que tem envelopes com valores especificados, com valores altos, que não usam o dízimo como verdadeiramente deveriam utilizar? Será que essas igrejas, será que esses líderes eles são de Deus? Será que essa doutrina, esse evangelho que eles pregam é realmente de Deus? Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina então. O apóstolo Paulo, eles falam tanto de Paulo, dizem que se espelham tanto em Paulo, então vamos falar de Paulo. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo de número 3. Presta atenção. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. O que é a doutrina segundo a piedade? Piedade é a prática do evangelho. Você faz tudo que diz respeito à obra, desde ensino, desde de cuidar de pessoas, de ter caridade, ou seja, a obra da piedade é a prática em todos os sentidos da palavra de Deus, ok? Então, se alguém ensina outra doutrina e não se conforma, né? O cara não se conforma, não está em conformidade, tá? Com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, a prática em toda a sua extensão, esse indivíduo, ele é soberbo e nada sabe. Olha só, o cara que prega um outro evangelho diferente do de Cristo, ou seja, um evangelho que não requer prática, que não é manifesto através do comportamento, das intenções, este cara é soberbo e nada sabe. Ah, mas ele sabe tantos versículos de cor. Querido, ele só usa aquilo como qualquer outra literatura para dar fundamento ou justificativa às suas heresias. Mas ele não consegue pregar ela como verdadeiramente é. Ele transtorna o evangelho. Mas pregá-lo como é, ele não consegue. Por quê? Esse indivíduo ele é soberbo e nada sabe. Mas delira, tem desvarios acerca de questões e contendas de palavras, por isso que fica essa briga entre eles aí, essa disputa. Questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, por isso que eles não são unidos, se dividem, quando o cara chega lá dentro a um determinado posto, vamos dizer assim, né, a uma determinada patente, né, ele acaba deixando a sua igreja, abrindo outra com uma doutrina similar, mas com os acréscimos dele, porque ele teve inveja, ele quis ser que nem o seu líder, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas, olha só, contendas ou disputas de homens corruptos de entendimento e privados, impedidos da verdade. Os caras são privados da verdade. Deus bloqueou o conhecimento da verdade para esses indivíduos. Olha que coisa. E privados da verdade, cuidando ou pensando que a piedade seja a causa de ganho, ou seja, fazer a obra seja a causa de ganho. Paulo pede: aparta-te dos tais. Ó, vaza. Sai de perto, não tenha comunhão com esses indivíduos. Vocês entenderam? Por quê? Porque eles são soberbos e nada sabem. Eles deliram. São loucos. Acerca de questões e contendas de palavras. Eles viajam. Você pode ver, o cara pega um texto, o cara inventa uma história. É uma coisa tão fantasiosa, né? Cria um glamour, cria promessas, enfeita tanto, transforma aquilo numa ilusão, sabe, em algo utópico, sabe?
é uma coisa louca. E as pessoas ali, elas ficam meio que hipnotizadas. O indivíduo consegue fazê-las viajar, né? Ele não consegue transportá-las para a dimensão do Espírito Santo, que consiste na mortificação da carne com suas vontades e a abertura da mente, né? A iluminação do entendimento para a revelação do Evangelho transformador. Não, eles não levam as pessoas para essa dimensão. Ele leva essas pessoas para um mundo de Oz. Leva as pessoas a uma viagem. Elas começam, principalmente coisas, pregações que eles utilizam para dizer que elas são vencedoras, né? A pior coisa que existe é você convencer um derrotado de que ele é um campeão. Meu amigo, derrotado é derrotado, campeão é campeão. Se você está derrotado, se você está na merda e alguém está usando a Bíblia para dizer que você é um campeão, você está sendo enganado. Então não se engane. E nem se deixe enganar. Saia dessa, procura um lugar onde alguém vai chegar para você e vai falar, não, você está derrotado, mas nós vamos te ajudar, você vai se exercitar no Evangelho, vai ganhar fortaleza, vai se levantar nesse lugar, nós estamos aqui, estenderemos a mão e te tiraremos dessa situação, ok? Essa é a igreja que você tem que seguir. Agora, se você continua nessa, onde você está na merda, você está com a sua vida desgraçada, e o cara está te convencendo de que você é um campeão, você não tem o que pôr no prato dos seus filhos dentro de casa. E o cara está arrancando dinheiro de você com desculpas de dízimo, de oferta. Meu amigo, some desse lugar, cara. Some desse lugar. Sai de perto desse indivíduo. Você está do lado de um vampiro. Você está do lado de um lobo. De um mercenário. Esse cara está enriquecendo às custas da sua miséria. Ele está se aproveitando da sua situação, te convencendo que você estando na merda, na bosta como está, com essa vida desgraçada, nessa miséria, você tem que dar dinheiro para ele, porque isso vai fazer com que você tenha um retorno onde você saia dessa situação. Isso é mentira. Ele deveria te dar dinheiro. Biblicamente, ele tinha que te dar dinheiro, mas não. Ele está arrancando de você aquilo que você não tem. Ele está tirando da sua boca o pedacinho de pão que você tem para viver mais um dia. Saia deste lugar. Estes caras, eles não vivem em conformidade com a palavra de Deus, com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Não. Estes caras, eles são soberbos e nada sabem. Nada sabem, mas deliram acerca de questões e contendas de palavras. Por isso que você vê essas disputas entre eles na mídia, um brigando contra o outro e amaldiçoando quem se opõe a eles. Com certeza vão falar de mim em um determinado momento. São soberbos e nada sabem, mas deliram acerca de questões e contendas de palavras, das quais, dessas palavras, nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. É um difamando o outro, um levantando suspeita contra o outro. E você está lá no meio, formando time com eles, participando das ideias deles. Contendas de homens corruptos de entendimento, que têm entendimento corrompido, e privados, impedidos de conhecer a verdade, privados da verdade. Olha só. Cuidando, pensando que a piedade, o fazer a obra de Deus em toda a sua extensão, seja causa de ganho. Paulo pede, aparta-te dos tais. Presta atenção. Mas é grande ganho a piedade, fazer a obra, com o contentamento. Você estando satisfeito com aquilo que você tem, pouco ou muito. Portanto, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes, satisfeitos. Mas os que querem, não são nem os que são, os que querem ser ricos caem em tentação. O fato do indivíduo querer, ele ainda não é. O fato dele querer, que é a doutrina que eles pregam. Mas os que querem ser ricos caem em tentação,
e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ou o apego, o apreço ao dinheiro ou o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ou seja, aquele indivíduo que cria uma necessidade violenta de ter dinheiro. O cara tem uma gana, ele quer tanto prosperar, ter tanto. Esse cara, ele é amante do dinheiro. Só que eles trazem a ideia para você de que isso não é ser amante do dinheiro, mas isso é ser amante do dinheiro. Quando você vive em prol da conquista financeira, do enriquecimento, você é escravo do dinheiro, porque você não sabe viver sem dinheiro. Ok? Então você é um amante, alguém que idolatra, que venera o dinheiro. Você faz a obra, você prega o evangelho pensando em enriquecer. E se você ainda não é rico, mas quer ser um obreiro, a sua intenção já é: eu vou ser rico como o meu pastor é rico. Ele é milionário, ele era pobre, ficou milionário. Pregando o evangelho, eu também vou ficar. Você entendeu? É assim. Aí quando eles veem que você fala bem, que você é um cara descolado, é um cara bom no discurso, é convincente, eles investem em você, soltam um dinheirinho maior para você, você começa a ganhar um dinheirinho, lógico que não chega nem a ser 10% do que eles ganham, mas eles te dão condições, você começa a ganhar um dinheiro legal, e eles usam toda a sua persuasão, toda a sua facilidade para convencer, né? O seu jeito descolado de ser, eles usam isso para que você consiga atrair pessoas que vão fazer tudo o que você pedir, que vão se deixar levar por aquilo que você diz, que é a doutrina daquele que te ensinou, daquele que uma hora ele te usou, te explorou, você aprendeu que ser explorador é o jeito certo de se viver, que é a obra da piedade, na verdade não é. Então o indivíduo, você se tornou como ele, e agora o explorador é você, só que você não percebe, porque você foi formado assim. É uma cadeia de eventos que vão formando pessoas similares àqueles demoníacos, aqueles que vieram antes, que já vieram mal intencionados. Eles são manipuladores muito melhor do que vocês. Você está entendendo? Mas vamos lá. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Veja bem, a raiz, o que sustenta todos os males, é o amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, olha que coisa, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a perseverança e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Agora olha que interessante aqui. Versículo 17, olha o que Paulo pede: manda, ordena aos ricos deste mundo que não sejam altivos, arrogantes por causa do seu dinheiro, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, de boa vontade e sejam comunicáveis. O que é ser uma pessoa comunicável? Se você está vendo que uma pessoa está passando necessidade, você tem empatia, você se comunica com aquela situação, você se vê naquela situação e tendo, você ajuda aquele que está precisando. Ok? Isso é comunicar nesse sentido bíblico. Meu querido, eu estou dizendo para você, sai deste lugar que ele é do diabo. Essas igrejas estão te prometendo tudo aquilo que Satanás prometeu a Cristo se ele o adorasse, que ele renunciou, ele negou.
elas estão te oferecendo e você tem aceitado. Quer dizer então que essas pessoas são porta-vozes diretos de Satanás se escondendo por trás do emblema Jesus Cristo. Estão enganando você. Eles têm vindo em nome de Cristo, mas por ele não têm sido enviados. Estão enganando você, estão te explorando, explorando você, explorando sua esposa, explorando seus filhos, estão corrompendo a sua integridade, estão tirando de você de forma muito, como que eu posso dizer, discreta, muito encoberta, de maneira muito sutil, eles estão corrompendo seus valores, destruindo sua integridade, sua moral, sua dignidade. Eles estão transformando você à imagem e semelhança deles, não a de Cristo. E você vai se perder. Quanto mais tempo você ficar nesse lugar, mais você vai se perder. Mais difícil vai ser para você sair. Suma daí. Aparta-te deles. Até a próxima. Deus te abençoe.